Bom dia, pessoal. Falando baixinho porque eu sei que muitos estão dormindo. A graça e a paz a todos. Eu vim desejar a vocês um excelente dia. Mais um dia que o Senhor nos concede. Glória a Deus por isso. Que Ele não estraga. Ele já deu, né? A sua paz, a paz dele, a paz do Senhor, a paz que excede todo entendimento. Como é importante essa paz. Nós desfrutarmos da paz do Senhor, da graça, dos benefícios dele. Senhor, nós te agradecemos, eu te agradeço, Senhor, pela tua paz, pelas oportunidades, Senhor, que o Senhor nos concede todos os dias de abrir os nossos olhos, podermos caminhar, podermos ver, podermos respirar, podermos tocar nas coisas, podermos refletir e pensar. Tudo isso é o Senhor que nos concede. Na tua benignidade, tua benevolência, as tuas misericórdias são os motivos de não sermos consumidos. Somos totalmente dependentes de ti, Senhor, e ai daquele que não for dependente de ti. Não te reconhecer, Senhor, na vida dele e dela. Todos nós, amados, somos a sua criação, semelhança. Ele assim nos fez para sermos sua imagem e semelhança. E qual semelhança há em alguém que deixa de crer no seu Criador? Ao reconhecê-lo, ele nos torna filhos de Deus e nos concede privilégios de sermos chamados filhos de Deus. Um dos maiores privilégios é que o seu Santo Espírito passa a habitar em nós, fazer morada. Ele chama o nosso corpo, todo em nós, nossa mente, de morada, a sua habitação, seu templo sagrado. O nosso corpo é o seu templo. Então, nós devemos honrar a esse Deus Todo-Poderoso, reconhecer o seu Filho amado que se deu na cruz em oferta viva no altar, em oferta viva, em sacrifício, em redenção, remissão pelos nossos pecados. E quantos deixam de servi-lo, de honrá-lo, de reconhecê-lo, para colocar a sua fé em objetos, idolatrias, seja ela qual for, tirar a sua fé do Todo-Poderoso para colocar em imagens esculpidas, seja ela de qual, como está escrito. Assim está escrito em Êxodo 20. Seja de que figura for, figura de homem, de mulher, de ave, de animal, algo dos céus ou debaixo da terra, ou do mar, nós devemos colocar nossa fé totalmente, assim eu já fiz, e confessar, aquele que ainda não confessou, confessar Jesus Cristo, confessar Jesus Cristo como um único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, se preocupar com sua salvação, com a salvação de cada um. Amados, estava aqui orando, Jesus me fez lembrar, refletir nessa palavra, meditando ao Senhor. E nessa meditação, eu, em Cristo, estava pedindo por aqueles angustiados, desesperados, aqueles aflitos. Nós não temos conhecimento, amados, mas muitos por aí, ou em qualquer lugar que nós não saibamos, mas que o seu Santo Espírito me trouxe à memória, me fez refletir, meditar nesta palavra. Ele me mostrou pessoas
desamparadas, aflitas, angustiadas por alguma coisa na vida. Eu não sei o que, mas às vezes por conta de uma enfermidade, eu peço, eu clamo a Ti, Senhor, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Sê com esse, sê com essa, Pai. Sê comigo, contigo, conosco, Senhor. Tu és o Deus Emanuel. Sê com cada um de nós, Senhor. Deus conosco. Atende, Pai. Supre a necessidade de cada um, segundo o Teu querer, Senhor. Supre. Ele me mostrou pessoas assim, extremamente desesperadas, sabe? Eu chorei, orando aqui, eu chorei. Eu disse, meu Deus, o que é isso? O que é que o Senhor está me mostrando? Pessoas até que às vezes o diabo tenta levar ao suicídio. Meu Deus, está repreendido, está amarrado, expulso pelo poder que há no nome de Jesus. Não deixa, Senhor, não deixa, não permita, meu Pai. Faz chegar alguém na hora, faz fazer qualquer coisa, Pai. Faz um rádio ligar sozinho para ouvir a Tua palavra, faz qualquer coisa, Pai, uma TV, usa alguma situação, mas não deixa essa pessoa tirar a sua própria vida, meu Deus. Em um nome santo e poderoso de Jesus. Existem pessoas, Pai, angustiadas, desesperadas, aflitas por algum motivo, às vezes por uma enfermidade, Senhor. Oh, meu Deus e meu Pai, ser com aquele que está no leito do hospital, ou acometido por alguma enfermidade na sua própria casa, Senhor. Meu Deus, eu clamo pela vida do meu semelhante, Pai, mesmo que não conheça, e aqueles que eu conheço, Pai, que está passando por uma situação, Pai, de tratamento, seja de que ordem for, Senhor, seja hemodiálise, seja tratamento químico, Pai, químio ou radioterapia, oricalamassu, Santo e poderoso Deus, eu clamo a Ti, Senhor, pela vida pela alma dessa pessoa, Pai, em um nome santo e poderoso de Jesus. Amados, o Senhor me fez, né, como eu falei, Jesus me usando, o Espírito Santo, ele me fez refletir que existem pessoas que devem abrir sua mente, refletir melhor a vida que está vivendo. A palavra do Senhor, eu vou ler aqui agora, ele diz que a pessoa não deve seguir por seu próprio entendimento, ou quem sabe, nessa situação que eu estou me referindo, a pessoa, ela foi, eu posso dizer, influenciada por um caminho que não é o caminho que o Senhor determinou para nossas vidas. Então, se tornou uma mente cauterizada, uma mente que ela acha que é aquilo ali e acabou-se. Mas ela está totalmente enganada, equivocada. Ela está seguindo padrão, seguindo pessoas que não têm a visão. Então, quando você não tem a visão de Cristo, você segue pessoas que não têm a visão de Cristo, você também, além daquela pessoa estar sendo enganada, equivocada, você se torna uma pessoa equivocada também, porque você um pensamento totalmente errôneo, não é um pensamento, uma visão que o Senhor quer para nossas vidas. Uma pessoa dessa, se permanecer nesse pensamento, essa mente cauterizada, essa mente engessada, ele não vai ter a salvação da sua alma, a vida eterna. Então, como o apóstolo Paulo se referiu na passagem da Bíblia, que diz que nós devemos ser transformados, a nossa mente, as coisas de Cristo Jesus, para que nós tenhamos êxito ainda aqui na terra, não é? Porque, no geral, a palavra do Senhor, ela diz muito sobre isso. Nós termos uma vida em abundância aqui na terra e na vindoura, a eternidade, termos a salvação das nossas almas. Então, a pessoa que está seguindo alguém que está no caminho, numa visão errada, numa visão errônea, que não é a visão que o Senhor quer para nossas vidas. Uma pessoa dessa,
ela está indo pelo não só o seu próprio entendimento, como o entendimento de uma pessoa que visa a forma que ela acha que é o certo e não é. Que ela tenha a mente renovada, transformada como o Senhor usou o apóstolo Paulo, para que nós tenhamos êxito ainda aqui na terra e termos a salvação de nossas vidas, nossas almas, em Cristo Jesus. Eu vou ler uma passagem bíblica que está na parte bíblica que está em Provérbios 3. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu são princípios, né? A gente sabe que é falando sobre a sabedoria, o entendimento da palavra de Deus, porque o Senhor, Ele não quer se referir à lei. Quando Ele fala lei, são os princípios dele, né? Porque a gente sabe que o véu se rasgou, o Senhor entregou seu Filho, Deus deu o seu Filho amado, como está escrito em João 3,16, que o Senhor, após o pecado ter vindo ao mundo, a queda pela desobediência e a maldição ao mundo, o Senhor, Ele criou um plano de salvação através do seu Filho amado Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso único Deus e Salvador, o único mediador entre Deus e os homens, e deu a si próprio e servirá de testemunho ao seu devido tempo. E aqui está escrito, Provérbios 3, nós sabemos que a lei, ele está se referindo assim, aos princípios dele e mandamentos, né? Mas ele sabia que naquela lei de Moisés, né, que é da tábua de Moisés, que ele escreveu do Antigo Testamento, o ser humano não ia poder cumprir todos os mandamentos. Seria impossível. E o Senhor, Ele levou sobre si todos os nossos culpas, nossas enfermidades, e nós devemos tomar posse disso. Eu estava dormindo, acordei e fui orar ali na frente, no terraço, fui orar. O Senhor me lembrou, o Espírito Santo me lembrou, Isaías 53, que nós tomemos posse, que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, levou sobre si as nossas dores, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, e pelas suas pisaduras, seus sofrimentos, nós somos sarados. Então nós devemos tomar posse dessa palavra. E a palavra aqui que o Senhor me lembrou, não é assim, o Espírito Santo me falou para ministrar essa aqui em Provérbios: filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade atás ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus. Entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te escrevas no teu próprio entendimento. Nós não devemos, nos guiar pelos nossos próprios entendimentos, mas o entendimento do Senhor. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te escreves no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Não sejas sábio aos seus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Aí aqui ele fala: honra teu pai e tua mãe. Não, honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da tua repreensão, porque o Senhor repreende aquele que ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Amados,
Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é a sua mercadoria do que mercadoria de prata e a sua renda do que ouro mais fino. Mais preciosa é do que rubis, e tudo o que podes desejar não se pode comparar a ela. Aí aqui ele fala, aumento de dias há na sua mão direita, e na sua esquerda riqueza e honra. Os seus caminhos são caminhos de delícias, e todas as suas veredas paz. É a árvore da vida para os que a seguem, e bem-aventurados são todos os que retêm. O Senhor com sabedoria fundou a terra, preparou os céus com inteligência. Pelo seu caminho se fenderam os abismos, e as nuvens destilam o orvalho. Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos, guarde a verdadeira sabedoria e o bom siso, porque serão vida para a tua alma e graça para o teu pescoço. Então andarás com confiança no teu caminho e não tropeçarás o teu pé. Quando te deitares, não temerás. Sim, tu te deitarás e o teu sono será suave. Glória a Deus. Não temas o pavor repentino, nem a assolação dos ímpios quando vier, porque o Senhor será a tua esperança e guardará os teus pés de serem presos. Não detenhas dos teus donos o bem, estando na sua mão poder fazê-lo. Não digas ao teu próximo, vai e torna amanhã, do te darei, tendo tu contigo. Não maquines o mal contra o teu próximo, pois habita contigo, confiadamente. Não contentas com alguém sem razão, se não tem feito mal. Não tenhas inveja do homem violento, nem escolhas nenhum de seus caminhos. Porque o perverso é abominação para o Senhor, mas com os sinceros está o seu segredo. A maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação dos justos ele abençoará. Certamente ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graça aos mansos. Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si confusão. Eu li, o Espírito Santo me mostrou, Provérbios 3. Então, amados, eu estava ali refletindo, orando, meditando nas coisas do Senhor, e o Espírito Santo me deu essa ministração, essa palavra, e eu achei que seria bom que eu falasse, né? O Espírito Santo falasse através da minha boca, que existem pessoas que precisam mudar a sua mentalidade, precisam se deixar ser transformada a sua mentalidade, assim como o apóstolo Paulo fala nas suas escrituras, que nós sejamos transformados para Cristo. Eu estou me referindo pessoas que têm a mente cauterizada, acreditaram em fábulas, acreditaram e acreditam em fábulas, ao invés de colocar sua confiança. O que é que está escrito em Jeremias 17:7? Bem-aventurado o varão, bem-aventurado o homem que põe sua confiança no Senhor e cuja esperança também nele está. Então nós devemos ter a confiança no Senhor. E o que diz, o que está escrito em Jeremias 17:5? Maldito o homem que põe a sua confiança no seu braço e põe a sua confiança no outro homem, né?
na força do seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Eu vou ler aqui. Então, pessoas têm a mente cauterizada e influenciando outras pessoas a terem também a mesma visão dela. Isso aí nada mais é do que essa pessoa às vezes está sendo enganada, né? Porque o diabo é o pai da mentira, então ele engana pessoas e faz com que essa pessoa propague o engano dele, a mentira dele. E existem pessoas que você fala da palavra de Deus, Deus te usa, Deus me usa para falar da palavra de Deus, e essa pessoa não quer saber, fica relutando, insistindo, é um espírito de resistência. Eu repreendo agora, Deus me usa, assim como ele usa todos os filhos dele. Eu repreendo, eu dou uma ordem. Espírito imundo, espírito das trevas, espírito do engano, bate em retirada. Espírito da idolatria, bate em retirada agora. Eu te dou uma ordem. Sui! Em nome de Jesus, vá para o abismo e não volte nunca mais. Porque o espírito do engano nada mais é do que o espírito do diabo, querendo, e assim faz, engana muitos, com fábulas, com conversas, com crenças errôneas, doutrinas do diabo, como está escrito em 1 Timóteo 4, que haveria falsos mestres, falsas doutrinas, que enganariam muitos. E tem um trecho da Bíblia que diz que enganaria, às vezes, até aqueles que estão em Cristo. Porque o Senhor nos chama a atenção, nos exorta para que nós estejamos em vigilância sempre. E está existindo por aí muito espírito de adivinhação, mesmo no meio cristão. Mesmo você falando, você que eu digo assim, alguns falando da palavra de Deus, espírito de adivinhação. Não pode haver espírito de adivinhação. Nós temos que nos basear na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Esta é a palavra de Deus. Espírito de adivinhação? Como é que é isso, meu irmão? Espírito de adivinhação? Nós devemos nos basear pela palavra do Senhor, o que está nas Escrituras. Tem uma mulher, amados, eu não sei o nome dela. Eu fiquei tão assim, não é injuriada, tão indignada na hora, sabe? Que tem uma pessoa da minha família, que essa pessoa, ela tá com a mente cauterizada, ela não quer saber, eu já falei para ela, não siga esse padrão, não siga essa visão, essa pessoa está totalmente equivocada, o diabo, ele vem enganar muitos, ele é enganador, ele é o pai da mentira. Então, a pessoa deve prestar atenção quando alguém vier dar uma palavra, se a pessoa está dando a palavra de Deus. Se for doutrinas errôneas, não for o que está o verdadeiro evangelho, fuja, meu. Fuja daquilo. Fuja. Perna para que te quero. Porque o que nós devemos ouvir e assimilar é a palavra de Deus. Está escrito Jeremias 17. Eu li, bendito o varão, 17:7. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. E no versículo que diz, no capítulo Jeremias 17:5, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem
e faz da carne o seu braço, e aparta o teu coração do Senhor. Uma pessoa dessa, ela está se baseando em outro homem. Quando a Bíblia diz homem, é gênero, homem e mulher. Ou seja, tem uma mulher aí nas redes sociais que ela fica falando de fábulas, sabe? O entendimento que ela dá é o entendimento dela, não é a palavra de Deus. E é muito difícil, amado, você ver uma pessoa da sua família, que você tendo conhecimento da palavra de Deus, você, usado pelo Espírito Santo, você dá a palavra, né? Fala do evangelho, o verdadeiro evangelho para a pessoa, e a pessoa continua querendo seguir um padrão de um ser humano que está, como está escrito em 1 Timóteo 4, falso mestre, falsa doutrina. Nas coisas de Deus não tem adivinhação. Nas coisas de Deus, o evangelho, o puro evangelho é a palavra de Deus, é a Bíblia. Nós devemos nos guiar é a bússola, é a palavra de Deus. Quando eu digo bússola, eu quero me referir à palavra de Deus, à Bíblia. E essa pessoa fica nas redes sociais ensinando engano. E você vê um parente seu seguindo a isso aí, ainda por cima, querendo me corromper. Eu disse, vai para lá, tá repreendido, Satanás. Eu te repreendo no nome santo e poderoso de Jesus. Não vem não querer me enganar não, que eu conheço as escrituras e eu não vou cair nessa não. E você devia vigiar, você devia prestar atenção no que você ouve, o verdadeiro evangelho, e não deve estar seguindo a fábulas, espírito enganador, espírito de adivinhação, espírito que fica inventando mentira, engano. Quem é o pai o pai da mentira é Satanás, o pai do engano é Satanás. O Senhor disse que nós tivéssemos cuidado, que até os cristãos ele ia querer enganar, se a pessoa não tivesse vigilante. O verdadeiro evangelho é a Bíblia, que está na Bíblia. Você pode até não saber muito, mas se a pessoa está lendo a Bíblia, o que ele está falando, o que ela está falando, é a palavra de Deus. Devemos ser como os bereanos eram. Examinar as escrituras toda vez que alguém disser uma palavra, ir lá. Qual foi a palavra mesmo que ela falou? Qual foi a palavra mesmo que ele falou? Qual foi o capítulo, o versículo? Onde está escrito isso na Bíblia? E essa pessoa, ela está sendo enganada e vem querer me enganar. Eu disse, está repreendido. Stop! Pare agorinha. Eu não recebo outro evangelho que não seja o de Cristo Jesus. Sermos vigilantes, sabe? Tem pessoas que precisam mudar, moldar, transformar, se deixar ser transformado pelo poder que há no nome de Jesus, ser transformado pelo verdadeiro evangelho. Não existe outro Salvador, não existe outro medianeiro, não existe medianeira, não existe outro mediador entre Deus e os homens. Está escrito 1 Timóteo 2, 5, 6. Porque há um só Deus, um só Senhor, um único Deus verdadeiro, um único mediador entre Deus e os homens, aquele que dará testemunho no tempo oportuno. Ele deu a si mesmo, deu a sua própria vida em redenção, em remissão pelos nossos pecados. Pecado de muitos, né? De todos, mas muitos não receberam e muitos não receberão. Estão aí, ó, dispersos, seguindo a fábulas, a falsas doutrinas. Não existe reencarnação. Essa pessoa, eu já disse para ela, não existe reencarnação. Se eu não me engano, é Hebreus 9, 27, eu vou olhar aqui, que diz que ao homem está determinado morrer uma única vez e depois disso vem o juízo, vindo o juízo. O Senhor virá para levar os seus seguidores com ele ao arrebatamento. Haverá a separação do joio e do trigo.
aqueles que servem ao Senhor, que serviram ao Senhor em vida, porque Ele vai ressuscitar primeiro os mortos, e os que estiverem vivos irão com Ele. Então, a pessoa precisa estar bem vigilante para não seguir a fábulas, espíritos de adivinhação, espírito do engano, que dá outra fala, ensina outro evangelho. Não existe outro evangelho. O verdadeiro evangelho é a Bíblia, é o que está nas Escrituras. E como Hebreus 9, 27, como eu havia falado aqui, o Espírito Santo, e como aos homens está ordenado morrerem uma única vez, vindo depois disso o juízo. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que os esperam para a salvação. Então, que nós estejamos cada vez mais atentos ao evangelho que está sendo pregado e não crer nesses espíritos de enganação, de adivinhação. E também eu digo para essa pessoa que está sendo enganada, está equivocada, seguindo o padrão humano, seguindo o padrão, fábulas que são faladas em redes sociais. Não estou me referindo o que está em rede social, não é isso. Tem muitos pregadores, muitas mulheres de Deus, muitos homens de Deus pregando o verdadeiro evangelho. Eu estou dizendo que existe alguém que está pregando. Ela não fala nem evangelho, ela fala um entendimento, uma sabedoria própria, que a palavra do Senhor em Provérbios diz que a gente não deve ir no nosso próprio entendimento, e sim nos basear no entendimento, na sabedoria do Senhor, do Pai. E incrível, sabe? Assim, decepcionante é você ver alguém que você ama muito, você ensinando, você sendo usada pelo Espírito Santo para falar o verdadeiro evangelho e a pessoa não quer ouvir. Está com a mente engessada, a mente cauterizada. Que o Senhor traga a essa pessoa, a sua mente, o verdadeiro evangelho, Senhor. Porque nós sabemos que nós levamos a palavra, as boas novas, o evangelho, o verdadeiro evangelho, a muitas vidas. Mas quem convence o ser humano do pecado, do juízo e da justiça é o próprio Espírito Santo. Então eu clamo a Ti, Espírito Santo, Espírito de Deus, faz cair por terra todo engano. Algumas pessoas estão sendo usadas por Satanás para dar um outro entendimento, Senhor, que não seja o Teu. Nós devemos nos basear no verdadeiro evangelho, Pai, nas Tuas Escrituras. E qualquer fábula, qualquer coisa que venha distorcer a Tua palavra, porque está escrito assim também na Tua palavra, lá em Apocalipse, Senhor, que Tua Escritura não pode ser, o Teu evangelho não pode ser alterado nada, não pode ser acrescentado nada. É anátema. A pessoa se torna maldito. Maldito o homem que acrescenta alguma coisa, que quer acrescentar alguma coisa no Teu evangelho, acrescentar alguma coisa nas Tuas Escrituras. Não pode. Nós devemos nos basear pela Tua palavra. E se alguém está pregando uma outra crença, uma outra doutrina, é falso mestre. Devemos vigiar isso, sabe? É uma pessoa que está sendo, além de estar equivocada, está sendo enganada, além de estar sendo enganada, foi enganada e está querendo enganar muitos. Estejamos com nossa mente bem aberta para a palavra de Deus.
como está escrito, que eu li aqui, o Senhor me mostrou para eu ler, Jeremias 17:7. Que bem-aventurado o homem, o varão, que confia no Senhor, cuja esperança nele também está. E maldito o homem, assim diz o Senhor, que maldito o homem que coloca a sua confiança no homem e faz do seu braço a sua carne, e se aparta do Senhor, se aparta do Senhor. Ou seja, abandona o Senhor para confiar no ser humano. Para confiar no ser humano assim, para confiar no homem, tira a confiança do nosso Deus vivo para colocar confiança no que o homem está dizendo, que ele está falando, não é as escrituras. Quando a pessoa está falando as escrituras, está pregando o evangelho, o verdadeiro evangelho. Mas tem gente que está pregando aí, não é pregando, é abrindo a boca para falar falsas doutrinas, falsas crenças, é entendimento da própria mente dela e está levando pessoas junto com ela para ser enganada também. E o que é isso? Ação demoníaca, ação do diabo. A pessoa precisa vigiar nisso. Jeremias 17:5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem. E a Bíblia, quando diz homem, ela se refere a homem e mulher. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Jeremias 17:5. E Jeremias 17:7 é onde nós devemos nos basear, colocar a nossa fé, a nossa total fé, confiança no Senhor. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Não acredite em fábulas, em espírito adivinhadores de adivinhação. Não acredite em reencarnação, em vidas passadas. Porque eu tenho que pagar. Eu sou assim porque no passado eu fiz isso, fiz aquilo errado. Existe sim, não é reencarnação, não é de vidas passadas. Existe Gálatas 6, que está escrito na palavra de Deus, que o homem semear, isso ele colherá. O que você planta, você colhe. Mas não quer dizer vidas passadas. Não tem nada a ver com vidas passadas. Aqui a gente está falando do Evangelho de Cristo Jesus. E essa palavra que eu acabei de falar está em Jeremias, está em Gálatas 6:7. A semeadura, né? O que o homem planta, o homem colhe, de acordo com o que ele plantou. Eu estou lendo aqui um trecho agora, uma passagem que está em 1 Coríntios 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. A palavra do Senhor é loucura para o homem, para quem não entende. Muitas pessoas não querem aceitar a palavra de Deus. Mas nós sabemos que não há outro Salvador. Está escrito em Isaías 43:11. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há salvação, não há Salvador. Então que essa pessoa ela tenha a mente transformada, tenha a mente renovada em Cristo Jesus. Deixe de estar confiando em fábulas, em falsas doutrinas. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todo sempre. Jeová Rafá, cura quem precisa de uma cura, Senhor. Cura a minha vida também, cura a minha vida física, espiritual, Senhor, minha vida psicológica e principalmente, Pai, minha vida física e espiritual. Senhor, cura, endireita as veredas de nossas vidas, Senhor. Senhor, cura, Jeová Rafá, aquelas pessoas que estão fazendo um tratamento quimioterápico
radiologia ou quimioterapia ou hemodiálise, Senhor. Eu clamo por essa pessoa, o Senhor sabe com quem eu estou me referindo, e outros que também estão no mesmo estado, estão fazendo algum tipo de tratamento, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, sê com cada um, traz cura. Eu te agradeço, Senhor, por a cura daquela pessoa que muito eu orei, Senhor. Essa pessoa está curada, meu Pai, para a glória e honra do teu nome. Eu te agradeço, meu Senhor. Ela está andando, vivendo, desfrutando, Senhor. Pode andar na rua. Eu soube que ela está bem, Pai. Ela não está mais aqui, ela se mudou, mas ela está bem. Eu já soube notícia dela que ela está bem. Muito alegra o meu coração, Senhor, porque a tua palavra diz que nós devemos nos alegrar com aqueles que se alegram e chorar com aqueles que também choram, Pai. O tempo que ela teve doente, internada, muito me angustiou aquela situação dela, mas hoje eu posso me regozijar, a minha alma se regozija, Senhor, em saber que ela está bem, que o Senhor ouviu a minha oração e a oração de muitos que também oraram por ela. Oh, Senhor, como é maravilhoso, Pai, vê o teu agir, Senhor. Vê o teu agir na vida daqueles que a gente clama e o Senhor escuta nossas orações, as intercessões que nós fazemos. E eu quero aproveitar essa situação, o ensejo, para agradecer aos meus amados irmãos, não só os irmãos de sangue, mas os irmãos em Cristo que vêm orando pela minha vida física, espiritual, psicológica. Muito obrigada, Senhor. Eu te agradeço, meu Pai, ser com cada ministério, com cada um deles, com a vida deles, Pai. Assim como eu peço pela minha vida, eu peço pela vida deles, vida física, vida psicológica, espiritual, Pai, pela sua família, seus ministérios. Muito obrigada, Senhor. Abençoa cada vez mais, abençoa poderosamente, Pai, a vida de cada um, assim como eu peço pela minha vida, eu peço pela vida de cada um. Traz saúde, traz paz, Pai, a tua paz, que é diferente da paz do mundo. Oh, meu Deus, muito obrigada, Senhor. Eu te agradeço, Senhor. Eu não tô falando aqui, amado, que eu tô nos meus melhores momentos. Eu não falei isso, não falei isso. Tô passando por muitas tribulações. Eu creio em nome de Jesus que isso agora tenha cessado, Pai. Eu preciso tanto, nós precisamos tanto da tua paz. A paz que excede todo entendimento. Nos dá saúde, nos dá tranquilidade, Senhor, para que nós possamos, nos dar força, ânimo, vigor, para que nós possamos enfrentar o dia a dia, Senhor. Porque a nossa vida aqui na terra, todo dia a gente mata um leão, não é mesmo? Nós precisamos ter forças para caminhar, Senhor. E essa força vem de Ti, meu Pai, Espírito Santo, Paráclitos. Somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. Te agradeço, Pai. Convém que o Senhor cresça, Pai, e eu diminua, que o Senhor apareça e eu desapareça, Pai, diante de Ti, porque nós Te apresentamos nossas fraquezas, nossas limitações, mas o Senhor diz que quando nós nos sentimos fracos é que nós somos fortes em Ti. Tudo posso naquele que me fortaleça, que me fortalece. Diga assim também. Tudo posso naquele que me fortalece. Amados, que essas pessoas que estão se deixando se levar por falsas doutrinas, venha refletir, vigiar nessa palavra e na palavra de Deus. Siga o Senhor, não siga fábulas, não siga a falsas doutrinas, falsos mestres. Quando alguém estiver ministrando uma palavra, preste atenção se aquela palavra está nas escrituras. Você vê que eu li aqui o que eu li, eu lhe disse onde estava, e assim deve ser feito. Nós devemos ver onde foi, qual é o versículo, onde é que está escrito isso, para que não nos deixemos. Eu sei que muitos sabem disso, muitos só seguem a palavra de Deus mesmo, mas tem muita gente ensinando falácias, falsas doutrinas, falsas crenças, e ainda tem
Olha, amado, eu vou dizer uma coisa aqui que não tá na Bíblia, mas isso aqui eu vou dizer só para você entender. Tem um ditado que diz assim: o que seria do bobo, o que seria do esperto se não fosse o bobo? Ou, no caso, tolo, né? Então, assim, o diabo, ele usa através da ignorância. Se a pessoa não tem conhecimento na palavra, o que está escrito em Oséias 4:6? Que o Senhor, o Espírito Santo, diz nessa palavra, nessa escritura, nas escrituras, que o povo perece por falta de conhecimento da palavra dele. Então, assim, o diabo usa a ignorância para levar pessoas ao engano. Porque se a pessoa soubesse das escrituras, da palavra, o que está escrito na palavra de Deus, essa pessoa não ia acreditar. Então o diabo cega, é a cegueira espiritual, cega. As escrituras não diz que haverá tempo que haverá comichão nos ouvidos, comichão. O que quer dizer isso? Você pode falar para a pessoa. E a palavra do Senhor diz também que tem uns que ele vai cegar o ouvido, que a pessoa não vai, o diabo vai cegar o ouvido para não ouvir. Para ele não ouvir. Ele tem olhos e não vê. Tem visão e não vê. Tem ouvidos e não ouve. Porque você fala do evangelho, do verdadeiro evangelho, e a pessoa prefere seguir a entendimento humano, a falácias, a engano do diabo, falsas crenças. Eu vou descobrir o nome dessa pessoa que vive falando uma dessas falsas crenças. E o pior é que está levando muitos ao engano. As palavrinhas bonitas dela, enganando muitos. E está enganando uma pessoa da minha família. E eu já falei para essa pessoa o verdadeiro evangelho e essa pessoa. E o que é que nós devemos fazer? Continuar orando ao Senhor. Senhor, abre a mente dessa pessoa. Converte, Pai. Espírito Santo, eu clamo a Ti, Pai. Converte. Porque eu sei que é o Teu trabalhar, Senhor. É o Teu trabalhar, Senhor. Naquela vida, naquela alma. Eu tenho consciência que eu já fiz a minha parte. Eu continuo fazendo a minha parte, Senhor. Muito dói, viu? Você vê um familiar, principalmente. Se dói aos de fora, quanto mais aos de dentro. E existem pessoas, porque tem um capítulo da Bíblia que diz que se você não cuida da sua família, é como se você estivesse renegando, né? O Evangelho, renegando a Cristo, a tudo que você aprendeu. Quem não cuida dos seus, eu cuido. E eu sei que muitos cuidam, mas está no querer da pessoa ouvir a palavra e assimilar. Muitos ouvem, entra no ouvido, tem comichão no ouvido. Meu Deus, que faz cair por terra esse espírito de resistência, Senhor. Pelo poder que há no teu nome, Senhor. Jesus, o Senhor tem poder, nesse nome há poder. Transforma aquela mente, Senhor. Transforma mentes, Pai. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos. Nos livre de todo mal. Em nome de Jesus, amém. Está feito.